Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria muito que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 24, mas a gente vai estar falando desse capítulo quase todo. Mas a gente só vai ler do 24 ao 28, que diz assim: condutores cegos, que coais mosquitos e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa noite, esse rico privilégio nós estarmos aqui para prestarmos um culto a Ele. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos te louvar nessa noite, ó Pai, com toda a sinceridade do nosso coração e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Nós te apresentamos os nossos sacrifícios de louvores, a nossa adoração, os nossos cânticos que exaltam somente o Teu nome e glorificam o Teu nome. E nós sabemos que esses louvores, eles chegaram como um aroma suave às Tuas narinas, ó Deus, porque fazendo isso nós estamos exatamente no centro da Tua vontade, pelo qual nós existimos. Existimos para te adorar o Teu nome. Por isso, muito obrigado por esse privilégio, por ter nos alcançado e nos trouxe até aqui nessa noite para louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, de forma que todas aquelas dúvidas sejam elucidadas, todas as nuvens que possam estar cobrindo o nosso entendimento, os nossos olhos, deixando o nosso coração nebuloso, possam ser esclarecidas pela Tua palavra que é poderosa. E que nós estejamos receptivos, Senhor, para a Tua palavra, de forma em que nós venhamos permitir e abrir o nosso interior, o nosso coração, para que essa palavra, ela possa entrar e fazer, meu Deus, aquilo que ela tem que fazer. Nós te pedimos por todos aqueles que estão aqui, por aqueles que também nesse exato momento estão ouvindo pela internet, por qualquer outro meio, que a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa em qualquer lugar, ó Deus, e que também faça diferença na vida desse, que dedica esse tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já cumprimentou o seu irmão? Você já deu uma boa noite? Talvez a última vez que você ouviu foi domingo. Então você pode estender a mão aí, dar as boas-vindas. Se for visitante, você possa deixar ele bem à vontade, né? Dar aí a boa noite para ele, né? Que ele fique bem à vontade aqui no nosso meio. E que você também possa ficar bem à vontade, porque essa é a casa do nosso Deus, é a casa do nosso Pai. Queridos, nós falamos alguns cultos passados, nós falamos e a gente não terminou de falar sobre a história desse grande reconstrutor que foi Neemias.
grande homem de Deus, que diante de uma notícia desejou no seu coração de voltar para Jerusalém e reconstruir essa cidade que estava com os seus muros completamente quebrados. Nós falamos um pouco do seu progresso, do seu processo, daquilo que as atitudes que ele tomou, né? Nós também saímos um pouco e fomos lá, né, dentro do Salmo 137, onde a gente falou das consequências inevitáveis do desvio, que era o povo agora, né, já lá no cativeiro babilônico, isso antes de Neemias, vivendo o cativeiro e lembrando, né, da cidade, lembrando de suas famílias, das festas, das glórias, das conquistas que agora eles tinham perdido. E perderam porque foram desobedientes a Deus, não quiseram dar ouvidos aos profetas do Senhor. Pelo contrário, alguns foram mortos por esse povo que se extraviou durante a caminhada, se obstinou durante a sua trajetória, acreditando que poderia conduzir a sua vida sozinhos. E Deus avisou, levantou profetas, anunciou, arguiu, e não teve jeito. Aquele povo teve que perder tudo o que eles tinham, né? E a gente falou do Salmo 137, das lembranças que eles tinham agora numa terra estrangeira, com um povo estrangeiro, vivendo numa condição de escravos, e lembrando da Jerusalém que eles tinham perdido, lembrando de tudo aquilo que eles tinham e não valorizaram, lembraram de tudo aquilo que eles possuíam, mas não reconheceram que foi Deus que tinha colocado, Deus que tinha constituído, Deus que tinha dado para eles todos aqueles bens. E eu acredito que numa última atitude piedosa do Senhor, Ele permite uma nação inimiga, que foi Babilônia, na figura de Nabucodonosor, entrar, sitiar completamente Jerusalém, que era o reino do sul, né, que configurava na tribo de Judá, e levar todo o povo de Deus como cativo, como escravo, para uma terra longínqua, de uma fala diferente, de um povo que eles não conheciam. A gente chegou a pontuar aqui, eu pedi para que a gente imaginasse como seria se fosse conosco. Acho que todo mundo já assistiu o filme, quando o cara acorda, né, abre a janela assim e vê um monte de militares pulando de paraquedas, descendo no seu quintal e declarando: tua casa não é mais tua, agora é minha. Esses móveis não são mais teu, agora é meu. Os filhos que você tem não é mais teu, agora são escravos nossos. E acabou, não tem conversa, não tem argumento. É mais ou menos assim, né, que aconteceu. E tudo aquilo que eles tinham, valorizavam, foi perdido e foram capturados. Quando a gente tem uma análise só de um ângulo, a gente pode até mesmo, ou a gente escuta, né, que o nosso Deus é um Deus sanguinário, um Deus perverso, que permitiu uma nação mais ímpia do que a nação de Judá capturá-los como escravos e levá-los para um lugar totalmente diferente. Mas quando nós analisamos a Bíblia como um todo, e quando a gente vê todos os aspectos, nós vamos ver que esse tratamento foi necessário, porque senão o povo ia se perder de vez. Sabe, aquela chinelada que Deus nos dá, para que a gente possa acordar, e acordar no caminho da transgressão que nós estamos caminhando, porque se a gente não acordar fisicamente, nós podemos acordar espiritualmente no inferno. É justamente essa chinelada que eu acredito que alguns aqui como eu já tomaram, outros estão tomando e outros podem se preparar o lombo que tomarão, né? Deus, Ele açoita todos aqueles que Ele chama por filho, aquele que Ele ama. Isso é fato, irmãos. Assim como nós, como pais, né? E eu tenho
ali me preocupado muito em disciplinar as crianças, né? O culto é para elas também cultuarem, não tem esse negócio de dor na perna, né? Ela não está aqui, está lá, então posso falar. Yasmin, pai, estou com a dor na perna. Eu falo, beleza, então amanhã tu não vai para a rua para descansar essa perna que, claro que eu sei que está muito, há uma exigência muito grande dessa perna que é fina, né? Então amanhã você vai descansar, e ficou chorando aqui, né? Ah, pai, eu não quero cantar, mas você canta a música do Carrossel quando você assiste, então amanhã, para descansar a sua boca, já que você conhece o hino e não quer cantar, você não vai ver o Carrossel. Aí Deus operou, o irmão começou a chorar, que na hora da adoração foi mover só no coração da Yasmin, sozinha ali, né? Claro que a palmada ajudou, né, na repreensão, mas a gente vê sempre Deus trabalhando, né? Sempre Deus trabalhando. Não foi diferente com esse povo, queridos. Nós falamos aqui durante algum tempo. Mas eu queria, justamente com esse texto, irmãos, de Mateus 23, queria começar, sempre não dá tempo, né, da gente falar tudo, então eu acredito também que não vai dar tempo, né? Aquele relógio lá é um traidor, não são 7h10, né, é mais, né? Por favor, que horas tem, pastor? 7h23, então eu não sei se o relógio está me ajudando ou prejudicando os irmãos. Para mim, eu vou até meia-noite tranquilamente, mesmo que eu tenha que acordar. O pastor mais uma vez vai me dar esse relógio, né? Isso aí, pastor. Muito bem. Bonito, hein, pastor? Automático? É mais ou menos, né? É automático com a bateria, né? Então, assim, está aqui meu horário, né? Eu fico pensando nesse texto, irmãos, que Jesus vai repreender os líderes da igreja. A gente já falou nele algumas vezes, já falamos nesse texto, seria o texto de segmento lá em Marcos, mas Marcos tem uma narrativa um pouco diferente. Eu preferi voltar aqui para Mateus, que dá para a gente entender um pouquinho no processo desse povo lá de Neemias, um pouquinho também num processo que Deus realiza na nossa vida, um pouquinho no processo que Jesus estava ensinando, porque a gente estava falando também dos estagiários de Deus, que aqui era uma aula prática. Jesus vai pegar o capítulo 23 e vai começar dizendo que, olha, todo o povo que está aqui deve obedecer aos fariseus e os escribas. Eles estão sentados na cadeira de Moisés. Porém, vocês não devem fazer o que eles fazem, né? Jesus não tira a autoridade deles, mas alerta que eles estavam colocando fardos pesados demais para aquele povo, cujo eles não conseguiam entrar no reino e nem permitir que outros entrassem no reino. Quando a gente fala de reino de Deus na terra, irmãos, é uma comunidade de pessoas que vão realizar ou fazer a vontade de Deus, que é feita no céu, aqui na terra. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é invisível, ele é mundial, e nós temos pessoas que decidiram obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Não é coisa difícil de entender. E esses homens, eles estavam na cadeira de liderança, mas eles não entraram. Eles não entenderam, não conseguiram compreender. E é justamente nesse aspecto que eu queria começar a falar com os irmãos, juntamente com o autor de um livro que eu estou lendo, né? Eu recomendo a leitura desse livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor. O autor é Paul Tripper. Ele é um autor, se eu não me engano, americano, e ele fala do maravilhoso poder de Deus que ajuda pessoas, olha, doentes a ajudar outras pessoas doentes. Que Deus trabalha com pessoas que têm alguma dificuldade, né? Alguma imperfeição. Deus usa essas pessoas para trabalhar com outras pessoas também que precisam de ajuda. Agora, se Deus fizesse, ou melhor, se eu fizesse uma pergunta para os irmãos, ou se Deus fizesse uma pergunta para os irmãos, por exemplo, se todo mundo, né, se o irmão que está do teu lado, ou se a igreja, ou se o pastor chegasse na sua casa sem avisar, principalmente na parte da manhã, né, o que nós encontraríamos? Por exemplo, se Deus nos concedesse o poder de ler todos os seus pensamentos durante a semana, antes do culto começar, do domingo à noite, o que nós enxergaríamos? Você já parou para pensar
se nós pudéssemos ser reconhecidos por aquilo que nós temos por dentro e não por fora? Já parou para pensar como seria? Por exemplo, ao olhar para mim, você olharia aqui na minha testa, por exemplo, um letreiro digital, aquele letreiro luminoso que a gente até quer colocar aqui na igreja, né? E passasse ali tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que está no meu coração, na minha alma. Quais seriam as palavras daquele letreiro? É a mesma coisa de que se alguém nos enxergasse nu, nós ficaríamos muito constrangidos, né? Acho que todo mundo ficaria constrangido, né? Nós temos essa intimidade que é preservada, né? E o nosso homem privado, que geralmente os únicos que conhecem é a pessoa, a esposa e Deus, né? Às vezes nem a esposa conhece, né? Às vezes se surpreende. Mas o fato é, queridos, quando a gente já falou dessa questão de Deus olhar para nós, né? E enxergar o que tem dentro de nós, seriam perguntas que talvez a gente não conseguiria responder, ou talvez a gente não responderia, porque aquilo que passa dentro de nós, às vezes, também nos envergonha, às vezes faz com que nós venhamos nos sentir mal, nós nos sentimos às vezes impotentes, incapazes, indignos, com situações que ou ainda estão permanentes dentro de nós, ou às vezes passam, né? Como um comercial na televisão. Você está vendo um filme, daqui a pouco vem aquele comercial chato, que não te interessa, mas você é quase obrigado a assistir o comercial, porque se você mudar de canal, você corre o risco de perder ali aquela cena que tanto você espera do filme. É quase que inevitável. E aí a gente, diante dessas perguntas, irmãos, a gente se depara com esse texto aqui de Jesus colocando aquelas pessoas, escribas e fariseus, doutores da lei, né, a liderança da igreja, falando deles numa visão de dentro para fora, numa visão avesso. É como se Jesus estivesse falando deles, apontando a sua vida, a sua intimidade, o seu homem privado, de uma forma ao contrário. Você já imaginou, né, se Deus nos permitisse, ou se a gente tivesse o poder de ver a pessoa do lado do avesso, né? Há quem diga que muita gente que defende esse negócio de beleza interior é uma defesa de pessoas feias. Eu não concordo com essa frase, né? É uma frase de pessoas que não têm, ou que não se acham, pelo menos simpáticas. Não, você tem que ver a beleza interior. Mas o fato é que a gente é atraído mais pela beleza exterior. Essa que é a verdade. Mas assim, se a gente fizesse outras perguntas, por exemplo, por que o seu filho anda sempre tão teimoso, sempre irado? Por que seu amigo ficou tão perturbado no meio da conversa? A gente tem vários tipos de perguntas que tem o poder de fazer a gente refletir. Por exemplo, por que o seu adolescente ele tem tanta dificuldade de entender, às vezes, a argumentação dos pais, né? Por que um homem arriscaria perder sua família por 20 minutos de prazer? Por que você, nós dois, ficamos tão irados no trânsito? Já parou para pensar? Eu não consigo ficar atrás de alguém que está me atrapalhando eu passar, e geralmente eu só ando com muita pressa, né? Então eu fico muito nervoso, reclamo muito com a Simone. Olha só, sempre tem um tartaruga ninja idoso na minha frente, que não sai da minha frente, eu quero passar, e geralmente, nada que eu tenha contra a mulher, mas geralmente é a figura do sexo feminino que impede o masculino de ir adiante, né? Eu só quero passar. E a gente sabe que o lado esquerdo da pista, ele é o quê? É o lado da velocidade. Mas já reparou que a mulher só se sente segura dirigindo o lado esquerdo? Eu não sei porquê, né? Não sei se tem alguma parte do cérebro que vai corroborar com isso. Mas assim, o problema não está na mulher. Às vezes ela está, o limite da velocidade é 60 km por hora, e eu quero passar 90, ela está certa, ela está no limite da via. O problema está comigo. Mas por que a gente fica irado com relação a essas coisas? Porque um casal que era tão romântico e agora está completamente em pé de guerra.
Nós, irmãos, diante dessas perguntas, a gente vai observar que 99% de tudo isso está ligado com o nosso coração. É nesse ponto que Jesus está argumentando com esses homens. Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: olha, vocês só são bonitos por fora. Vocês têm a aparência de um sepulcro, né? Eu já fui no cemitério lá do Caju, tem tumba lá e cova, não sei nem qual o nome, mausoléu, capela, não sei o que é, né? Qual o nome certo, que assim, é mais bonito que a minha sala. O cara morreu, né? E está apodrecendo no lugar mais bonito do que eu vivo. Olha só que incoerência, né? Que dificuldade. Mas assim, ele vai falar justamente desse tipo de pessoas que têm uma aparência que que traz para nós uma mensagem que não corrobora com o interior, que não tem uma ligação direta, e Jesus fala que isso está ligado ao coração. Mas se a gente fosse pensar, irmãos, o que é o coração? O que possa ser o coração? Quando a gente pega no original grego, a gente vai ver que o coração é o nosso ser real. É quem realmente você é. Você sabia que você não é o que as pessoas estão vendo? Você não é o que você olha no espelho, não é essa aparência que traz, mas você é com quem você conversa internamente. Você é esse ser que mora dentro desse corpo, que em muitos casos não reflete com aquilo que as pessoas pensam de nós, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. O coração é a essência de quem você é. É aquilo que realmente vai mostrar uma realidade de quem nós somos e que nos traz a identidade de quem nós somos. Por exemplo, nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. Nós temos uma individualidade. Nossa digital, ela é uma identificação única. Não existe digitais iguais. Não existe a íris do olho, né, dos olhos iguais. Podemos ser identificados também por elas. Cada um é um. Mas é muito interessante, queridos, a gente perceber, por exemplo, Jesus em Lucas capítulo 6, lá versículo 43 e 45, que ele vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente pode também entender outro princípio importante, que a nossa fala, ela pode também ser configurada como a realidade interna de como estamos. No processo que a gente chama um processo de aconselhamento, quando a pessoa começa a falar, nós ficamos muito atentos no momento da sua fala, quando há uma alteração sonora, quando há uma diferença naquilo em que ela está narrando, e quando chega um ponto que a gente chama de ponto crucial da sua narrativa, é onde nós vamos executar as perguntas com aquilo que ela está revelando. Por exemplo, quando você está conversando com alguém acerca de casamento, e você vê que no discurso há algum tipo de problema mais grave dentro daquele casamento, é ali que a tua pergunta é feita no sentido de você, como mapar, cavar, para você chegar até ou próximo até o coração daquela pessoa. Quando nós temos, irmãos, todas essas perguntas, por que o marido faz, por que o filho faz, por que a esposa faz, e por que tem essa mudança tão rápida, a gente pode chegar à conclusão daquilo que Jesus estava falando aqui, de que as mudanças só foram superficiais, as mudanças só foram algo que corroboraram com a pressão ou a influência externa. Quando essa influência, quando essa pressão desaparece, a pessoa volta à sua realidade. Quem nunca ouviu palavras e frases como essa? Eu nunca esperava, não podia esperar nunca, jamais, que a pessoa fizesse algo desse tipo.
ou até mesmo a pessoa que fez, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer algo que eu fiz, de cometer esse pecado, de cometer esse crime. O próprio Davi, eu acredito que ele chegou à conclusão de que, ou melhor, ele passou a se conhecer melhor quando ele pecou de várias formas, com adultério, com homicídio e com tantas outras coisas. O Salmo 51 vai revelar o coração de Davi, né? Ele vai falar: Senhor, examina-me, vê se há, Senhor, algum caminho mau em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Ele vai entender e ele vai compreender que o seu coração era algo que ele não conhecia, o seu verdadeiro ser. Ele passou a conhecer diante desse apontamento do próprio Deus. Irmãos, a gente fala, a gente age desta forma ou daquela forma, tudo relacionado ao nosso homem interior. Jesus também vai fazer uma referência ao coração como a raiz da árvore. Isso é muito interessante, que tem uma parcela, uma ligação muito grande com um povo, esse povo aqui do Salmo 137, esse povo que está aqui, Jesus em Jerusalém, aqui no meio dos líderes, né? Essa Jerusalém que foi reconstruída lá atrás, agora ele está ali pessoalmente, e ele vai identificar o mesmo problema. O coração ainda não havia sido transformado. O ser real ainda não estava sob o controle. E ele vai fazer uma comparação da questão da raiz da árvore com o fruto da árvore. Ele fala que se uma raiz, se uma árvore for boa, ela vai produzir frutos bons. Mas se a árvore não for boa, ela não vai produzir, não há hipótese alguma de produzir frutos bons. E é muito interessante que o Paul Tripper vai dar uma ilustração muito legal, onde ele tem a sua esposa sempre reclamando de uma planta, né, de um pé lá de árvore, acho que era um pé de manga, que nunca davam mangas no tempo que era para dar manga. E teve um dia dele cansado da reclamação da mulher, ele comprou aquelas frutas de plástico e começou a grampear no pé da mangueira, né, de forma que a esposa começou a ver as frutas, mas na verdade não eram frutas reais. E é muito interessante a gente observar, queridos, que toda essa capa, né, que nós temos e a capa que esses escribas tinham, representavam, na verdade, que não era algo prudente e bom, não era algo que realmente configurava com uma realidade interna deles. E aí a gente tem que entender o seguinte: quem é que domina o nosso coração? Quem é que está verdadeiramente assentado aqui dentro? Quem é que controla o nosso ser? É muito interessante a gente perceber que quando nós falamos, é como se o nosso coração estivesse escorrendo ou transbordando. Mas pastor, como é que eu consigo saber como que eu estou internamente? Porque isso às vezes é camuflado. Nós temos uma multidão hoje no mundo que camufla a realidade do seu interior. E muitos são descobertos, muitos são flagrados. Nós vimos aí um tempo atrás, né, que foi liderada pelo senador Magno Malta, a CPI da pedofilia, que foram presos até mesmo autoridades, médicos, presos que eram fissurados em sexo com crianças. Mas que ao olhar humano, né, a visão humana, eram seres humanos até mesmo acima de qualquer suspeita. Mas os seus corações não corroboravam com a verdade. É interessante que o fruto vai expressar a qualidade da raiz. Quando a gente planta, uma árvore, nós não temos acesso à raiz. Ela fica escondida. E essa raiz, a qualidade da raiz, a profundidade da raiz é que vai configurar se a árvore vai ter um bom fruto ou um fruto não agradável. Quando a gente vê, irmãos, esses episódios desse povo lembrando
daquilo que eles tinham. A gente vê esse episódio aqui de Mateus capítulo 23, desses homens de Jesus revelando suas almas. Nós vamos entender por que as pessoas fazem o que fazem. Por que as pessoas às vezes nos surpreendem. Por que as pessoas às vezes elas mostram uma coisa que quando confrontadas ou quando diante de uma grande dificuldade, elas vão mostrar totalmente outras. É porque a gente percebe que até mesmo as dificuldades, os desafios da vida fazem com que a nossa alma ela seja despida. É como se o nosso coração fosse revelado. Se tem uma coisa que eu presto muita atenção, é quando as pessoas estão falando. Não que eu seja fofoqueiro, não me interprete mal. Mas, por exemplo, quando a gente pega, eu ando muito de transporte público, o trem é quase que um circo, né? O trem é um aglomerado de talentos individuais, porque a gente vê cada coisa, né? Principalmente na questão dos ambulantes vendendo, tu toma susto, tu ri, né? Tu tampa o ouvido, tu chora, né? Ambulante que não toma banho, que passa, que ninguém compra, né? Ou a pessoa compra para ele passar logo, né? Ir embora logo, né? Mas assim, você observa, e eu gosto muito de observar o que as pessoas falam, né? E de que forma falam. Teve dois rapazes que estavam conversando, eu estava ali quase que sufocado, né, no trem, em pé, e eles estavam falando que tinham ido para não sei aonde, tomaram um chopp, tomaram cerveja, isso, aquilo, fizeram, e eu estou ali, não tem como você tampar o ouvido, né, o fone tinha acabado a bateria, então tu está ali ouvindo, né, e na tua audição, você começa a analisar a vida dos caras pelo que eles estão falando e você começa a identificar os seus corações como estão. E aí de repente, falou assim, você lembra de fulano? Lembra? Ih, rapaz, não sabe da maior. O que houve? Ele está na igreja. Está na igreja. E aí? Não, está na igreja, agora virou fanático. Ele não sai mais para tomar aquele gelinho com a gente, ele não toma mais o chopinho, ele virou fanático. E aí tu fica percebendo, caramba, a visão de fanático é aquele que abandonou tudo aquilo que aprisionava e agora está servindo a Deus, e aquele que realmente é o fanático, que não tem opção, né, que ele já tinha narrado a vida dele toda, já conhecia o nome da sogra, o nome da esposa, o nome da amante, o nome do filho, o nome do cachorro, sabia de tudo a vida dele, que o trem de Vasconcelos até Central demora, então o cara contou tudo e ali você ouvindo. E aí você percebe a visão da pessoa, né? Aquele que não está mais com a gente, agora ele é fanático. Quase que eu interrompi a conversa, mas eu olhei muito, vi que os caras eram muito grandes, não ia dar certo, né? E eu deixei eles, né? Só fiquei na oração, mas eu ia perguntar para eles qual era o sentido de fanático para eles. De que tipo de fanatismo eles estavam falando? Porque ali o extremo que eu vi era do lado de quem não tinha ido para Deus, que estava vivendo uma vida completamente individualizada, uma vida que deveria ser de casado, mas estava vivendo uma vida de solteiro. Um contrato de casado, mas uma realidade de solteiro. E a gente analisa, a gente percebe, irmãos, que através das palavras, até mesmo de pessoas que a gente não conhece, nós conseguimos pescar, ou até mesmo entender a realidade interna das pessoas, do que realmente as pessoas pensam, do que as pessoas falam, de como estão as suas vidas, como está o seu temperamento, como está o seu humor, como são as atitudes, como são, muitas vezes, o critério de valor, que tipo de valor essa pessoa tem, que tipo de régua moral ela utiliza para que ela possa conduzir a sua vida. E você ouvir essas palavras, que é o derramar de um coração cheio de coisas que não servem, você consegue identificar por que as pessoas fazem o que fazem. Por que as pessoas decidem, por exemplo, abandonar Jesus? Mas como abandonar Jesus se elas nunca tiveram? Como largar Jesus se nunca o conheceram profundamente? Só conheciam de forma superficial, rasa, nunca permitiram que ele mudasse o ser real, o coração, a alma do indivíduo. É por isso que nós muitas vezes somos surpreendidos, porque
as pessoas às vezes estão debaixo da nossa influência e da nossa pressão, mas na verdade nós ainda não conseguimos alcançar os seus corações. Cristo ainda não é aquele que domina o coração. E quando a gente vê Jesus falando para esses homens, a gente observa que alterar o comportamento ou mudar as circunstâncias não serve de nada. Se o coração não mudar, todas essas mudanças serão inúteis. Vamos lá? Vamos pensar aqui comigo? Como é que estavam os escribas, os fariseus e os doutores da lei? Ele mesmo vai falar, eles alargam os seus filactérios. Eles amavam, por exemplo, sentar nos primeiros bancos da sinagoga. Isso tudo tinha um fundamento. Naquela época, queridos, sentar na primeira fileira, por exemplo, se fosse uma sinagoga, o mais honroso aqui hoje do culto é o irmão Orlando, e eu peço que os irmãos dêem uma salva de palmas para Orlando, por favor. Dá aí uma salva de palmas para Orlando. Nosso rabino Orlando está aqui hoje com a gente, na nossa sinagoga, né? É mais ou menos assim. Era reconhecido, por isso que ele fala, eles amam sentar nos primeiros bancos da onde? Da sinagoga. Porque aqueles que sentavam lá atrás, né? Me desculpa aí, irmão João, irmão Marcelo, irmã Luciara, se fosse na sinagoga, seriam as pessoas mais simples e sem qualquer importância. Eram aqueles que sentavam no último banco. Quer sair daí? Vem aqui para o lado do Orlando para ficar melhor na fita, né? Mas era justamente essa ideia que eles tinham, da questão dos primeiros bancos. Por isso que Jesus, nesse capítulo, ele vai falar, eles amam sentar no primeiro banco, nos primeiros bancos. Traz a ideia dessa honra, né, dessa visão de ter aquele elogio que era dado a esses homens que se sentiam mais do que os outros. Outra coisa também importante, irmãos, que trazia essa ideia desses fariseus, é que eles também tinham a questão muito ligada à questão religiosa. Jesus vai falar, queridos, que eles não entravam no reino e não permitiam ninguém entrar. Por mais que eles pudessem ter toda uma indumentária, eles se vestiam, eles se comportavam de uma maneira que era uma maneira muito perigosa, que era para atrair a atenção. Atrair a atenção. Por isso que Jesus também vai criticá-los na questão do jejum. Eles torciam o rosto, eles desfiguravam, eles queriam ser notados, eles queriam ser elogiados. E é muito interessante a gente perceber que na ótica do cristão, aquele que é maior não é aquele que aparece mais, mas é aquele que serve mais. Então, na ótica de Jesus, naquilo que Jesus estava ensinando, nesse discipulado aqui para toda a igreja, ele estava falando, olha, vocês não devem proceder como eles. Vocês devem obedecer o que eles dizem, porque eles estão na cadeira de Moisés, eles estão na sucessão natural, mas vocês não devem fazer como eles fazem. Na ótica de Jesus, nós cristãos, nós temos que desaparecer para que Cristo apareça em nós. Se a gente perceber, irmãos, e se a gente fizesse uma avaliação, tem muita gente com a ideia errada sobre isso. Tem muita gente que quer aparecer. Tem muita gente que quer se mostrar alguma coisa, que quer ter proeminência em alguma coisa, que quer ter um destaque em alguma coisa para arrancar admiração. Estão exatamente como os escribas e fariseus, como Jesus disse que não deveriam proceder. Eles vivem exclusivamente para atrair a atenção. Se vestem diferente, né? Eu acredito que isso é muito... há uma liberdade muito grande, não há qualquer possibilidade de uma interferência na questão de uma vestimenta, onde precisa ser ensinado biblicamente, e se o Espírito Santo não trabalhar internamente, a pressão e a influência externa só vai mudar o comportamento.
Esse é o entendimento que eu acredito que todos devem ter, que eu não devo fazer só porque o pastor vai estar olhando. Eu não devo usar um tipo de roupa porque lá na igreja não deve usar essa roupa. Se eu entendo que eu sou a igreja, eu não devo usar essa roupa em lugar nenhum. Não é só porque que os irmãos vão falar, ou que as pessoas podem pensar, não. É a minha realidade interna com Deus. É o meu compromisso interno com Deus. E aí Jesus vai confrontar-nos em relação a isso. Porque se eu boto só uma capa para que as pessoas não venham descobrir o que eu realmente sou, eu sou como uma cova. Ele fala como um copo, né, que limpa só o exterior do copo, mas dentro do copo está sujo. Quando você olha o copo fora, aquele copo está brilhando, mas por dentro está sujo. Então eu tenho que ter uma transparência da realidade daquilo que eu sou, e essa transparência precisa ser revelada em oração todos os dias. Não em orações fictícias, mas em orações verdadeiras que vão expressar exatamente o que eu sou por dentro. Não o que as pessoas dizem que eu sou por fora. Poxa, tu é um irmão abençoado, hein? Tu é uma irmã, ó, canelinha de fogo. Glória a Deus, aleluia, pela tua vida. Eu quero ir na casa da irmã fulana, porque quando a irmã ora, ó, cai fogo do céu. Sabe, as pessoas, elas querem às vezes nos dar um status e uma condição que quando a gente passar por uma prova e ver que a realidade é outra, elas não estarão por perto para nos elogiar. Nós vamos falar assim: puxa, nunca pensei que fulano pudesse fazer aquilo, hein? Era uma mulher tão abençoada, a mesma, né, que colocou você lá em cima, é a mesma que não vai te agir com você com suporte. Outra coisa também importante, irmãos, é que Jesus vai chamar esses homens de hipócritas. A gente já falou, né? Do hipócritas vem de hipócrites, que traz o sentido de ator. Nesse caso aqui, não tem nada de errado com ser ator ou atriz, né? Um trabalho. Mas nesse caso aqui, é um ator que traz a ideia de um ator simulador. Um ator que simula uma vida, uma realidade de vida de que ele não tem. É alguém que representa um determinado papel por fora, enquanto que o seu interior, seus pensamentos e emoções são muito diferentes. Sabe, é mais ou menos assim, né? Você surpreende alguém que está tendo um ataque de raiva. Não quero que você faça isso. Aí a pessoa chega: não quero que você faça isso. Sabe, já surpreendeu alguém assim? Em que a pessoa, ao te olhar, ela volta rapidamente à imagem que ela sempre passou. Vai abaixando, né? Porque quando ela te vê, ela vê uma imagem que ela não é a realidade. Jesus vai falar que esses homens, por isso que ele chama hipócritas, ele estava assim: vocês são atores, simuladores, porque eu estou vendo, né? E ele com um olhar de raio-x, né? Já pensou, irmão, Jesus nos olhando na intimidade, olhando para você e vendo seu coração, vendo o que você está pensando de mim agora? Será que ele vai passar da hora? Será que eu vou perder a novela? Miserável, cala ele, Senhor. Tem gente que pede até para levar o pastor. Eu brinquei com o Marcelo, né? Posso falar, Marcelo, brincadeira? Eu estava brincando com o Marcelo, que tem ele não está aí não, né, Marcelo? Não posso falar com ele aqui não, né? Tem um irmão que nos emprestou uma bitoneira, né? Aí eu estou com o Marcelo, ele pediu ela de volta, né? Como é que vai ser, Marcelo, sem essa bitoneira? Vamos fazer o seguinte, Marcelo, vamos orar para Deus levar ele, mas brincando, né? Vamos orar para Deus levar o irmão, né? Para a glória, que aí a gente fica com a bitoneira. Mas para a gente não se sentir culpado, Marcelo, vamos orar para Deus levar o obreiro melhor, né? E eu falei: já pensou se ele leva o João enganado? Então a gente tem que botar o nome. Senhor, prepare e leve esse obreiro, esse homem. Aí o João cai durinho lá no quintal. Eu falei: não, Marcelo, vamos fazer o seguinte, não vamos orar, meu pai também está inserido nisso, seu Jaline, o irmão William, a gente vai ficar aí com sentimento de culpa. Mas a gente estava brincando ali, conversando, que a gente não queria perder a bitoneira, porque tem pouco homem, né? E
e no braço não dá não. Mas você já pensou, irmãos? Assim, é claro que eu não falaria isso, né? O irmão da bitoneira falou assim, não, eu já dou para vocês a bitoneira, pode ficar, não precisa mais, tá? Mas assim, Jesus vai chamar esses homens de representar um papel. Claro que a gente nunca faria esse tipo de oração, né? Mas assim, você pode ter certeza que tem gente que faz. Você pode ter certeza que, na verdade, não são orações. É um tipo de feitiçaria gospel, já viu? Feitiçaria, Senhor, leva essa maldita que está com meu marido, mas prepara, Senhor, para que ela não perca a salvação, mas também não dá uma morte simples, Senhor, atropelada, quebra algumas costelas, perfura o pulmão, para que possa sofrer, agonize meia hora, para que ela pague, né? Há pessoas que oram assim, há pastores que inventam tanta coisa, irmãos, porque assim, você pregar a palavra é muito simples, mas inventam como se fosse um ritual místico, né? De venda de tantas coisas, de unção de tantas coisas. Tem agora, não sei se os irmãos viram, a unção do cavalinho, já viu? Você pode imaginar eu aqui em cima fazendo a unção do cavalinho? Aí eu pego o Marcelo, já carregou alguém na carcunda? A unção do cavalinho é desse jeito. O Marcelo subiu na minha carcunda, o cavalo morreu, na hora, né? E você roda com a pessoa em cima do altar, e eles apelidaram da unção do cavalinho. Eu falei, meu Deus, que unção é essa, né? Então assim, há muita coisa que a gente vai chegar à conclusão, queridos. Eu não posso aqui passar do meu horário, tem 3 minutos, mas assim, de que são pessoas que representam papéis, que na verdade não configuram aquilo que no seu interior elas carregam. Quer ver alguém que representou um papel e que Jesus honrou até o último minuto? O seu tesoureiro, Judas. Judas era o tesoureiro, e ele sabia que era Judas, mas ele sabia que era o traidor. Mas por que Jesus não expulsou ele de vez? Porque Jesus queria que ele se arrependesse, irmãos. Sabe, a oportunidade, nós falamos aqui um tempo atrás sobre Noé, 120 anos pregando, 120 anos construindo a arca, e 120 anos se recusando a arrepender-se, aquele povo. Chegou um momento em que Deus falou assim, ó, chega Noé, entra na arca e deixa que eu feche a porta, deixa que eu feche. Eu acredito, por que Deus que fechou a porta? Noé tinha parente, irmãos. Noé tinha parente. Noé tinha amigos que não deram créditos quando ele recebeu essa importante missão de Deus. Sabe, a gente começa a entender que o coração é algo que nós temos que nos preocupar. Qual é a realidade do nosso cristianismo, por exemplo? Por que eu faço as coisas? Por que eu canto aqui em cima? Eu penso, por que eu prego aqui em cima? Como que eu ajo? Como que é o meu comportamento lá fora? Como é a minha reação diante das minhas tentações? Qual é a minha atitude diante dos meus pecados? Porque eu também peco como vocês. Mas qual é a atitude que eu tenho? É uma atitude remidora de arrependimento? É uma atitude contínua em que já se tornou parte da minha vida, como se fosse um café da manhã que eu tomo todos os dias? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nós podemos estar adorando ao Senhor todos os domingos e quintas, nós podemos frequentar a escola bíblica, mas nós podemos estar exatamente como esses homens, bonitos e crentes por fora, mas por dentro, talvez não tão bonitos. Não tão bonitos. Quais são, ou como é o seu vocabulário quando você está diante de um conflito na sua vida? Expressa uma fé, expressa um coração sincero, que mesmo diante de um conflito acredita que Deus não é surdo, acredita que Deus não é cego, acredita que Deus não está parado em relação à sua vida, ou você já perdeu, já entregou completamente o seu coração ao controle das suas emoções diárias. Nós precisamos pensar nisso, queridos. Nós precisamos ter uma realidade que precisa refletir uma transparência interna com externa.
Por isso que eu acredito que igreja que coloca muita regra, parte do líder que ele já não cumpre. Porque como que o homem vai colocar tanta regra se esse poder de transformação não é dele? Já pensou, a partir de hoje eu não quero mais que as irmãs usem calça comprida? Que poder que eu tenho para fazer isso? Eu posso colocar regras e você mostrar para mim que você é alguém obediente, mas no seu interior você deseja usar a calça comprida, e você até mesmo entende que não há problema nenhum, mas você faz porque tem alguém que está te pressionando a fazer o que você na realidade não quer fazer, e Deus não aceita isso como culto. Não aceita nem a sua oferta forçada, porque Ele fala: eu amo quem dá com alegria. Momento do culto, momento que a gente traz aquilo que Deus nos deu, não foi conquistado pelo nosso suor, não. Nosso suor só conquista desodorante, irmãos, não conquista nada, não. Foi dado por Deus, foi dado por Deus, permissão de Deus. Nosso emprego, o salário é dado por Deus. Eu tenho acalmado até os colegas, falo: gente, até hoje não saiu o restante do nosso salário. E eu falo para eles: olha, gente, vamos manter a calma, Deus está no controle, isso tudo vai se resolver. Não, vamos fazer greve, vamos fazer aquilo. Eu falei: eu estou junto, vamos lá. Eu sou anti-violência, mas tudo bem, que nem isso, né, militar pode fazer, é crime. Mas assim, eu não tenho que ficar preocupado, a conta espera, entendeu? Antigamente não tinha luz, por que agora a gente tem que sobreviver com luz? Então, faz fogueira, bota tocha na sala, suporte de tocha na sala, vai viver o tempo medieval, vai pregar igual Paulo pregava, a luz da lamparina. Então assim, eu tenho que refletir uma confiança em Deus diante do caos. Eu não posso expressar um desespero quando a minha fé é provada. E aí revela quem nós somos. E aí revela para a gente quem é o nosso filho. Teve uma irmã aqui, que eu falei assim: olha, você vai conhecer a sua filha quando ela for para a universidade. Mas por quê? Simples. Porque ela não vai estar no raio de ação da sua fé, das suas leis e daquilo que você determina. Ela agora vai estar longe, e ela que vai ter que decidir, e ali você vai conhecer o coração dela. E está conhecendo. Nós precisamos, irmãos, ter uma obediência que ela não pode ser somente externa, porque esses homens obedeciam a lei, os mandamentos, eles estavam ali, eles até criavam mais, mas Jesus vai falar que por dentro eles estavam completamente podres, cheios de iniquidade. O seu interior, o seu planejamento era matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Por isso que ele vai falar: o interior de vocês estão podres. Ele via por dentro. Se Jesus via naquela época, e se hoje também ele continua com o seu atributo de onisciência, ele também nos vê. Ele vê. Ele conhece o nosso interior. E eu acredito que a nossa vida, para me terminar minha palavra, ela não pode configurar como a vida desses homens, que havia uma obediência externa, mas em seus corações alimentavam amargura, inveja, orgulho e arrogância. Arrogância. E eu vou dizer para os irmãos, eu conheço muita gente, não é daqui, que professa a mesma fé que eu, até pastores, que professam, pelo menos dizem que professam a mesma fé, mas que são extremamente arrogantes, tomam decisões unilaterais, estão entranhados em pecados. Isso não está longe da gente, queridos. Não está longe. Tem igreja que fechou aqui na Vila Kennedy porque o pastor tinha um outro relacionamento, ou outros relacionamentos. A igreja está fechada. Você pode imaginar isso? Nós, conforme eu falei, irmãos,
Davi, ele vai tomar uma atitude, ele vai pedir, lá no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Mateus 22, 37, o último texto, o próprio Cristo vai dizer, onde ele é indagado, Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E ele vai falar, amarás o Senhor teu Deus. Ele não fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu exterior. Demonstrarás para as pessoas que você ama teu Deus. Ele não fala isso. Mas ele fala, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Lá dentro. Ele fala de coração, de alma e de todo entendimento. Coração, alma e entendimento é parte do coração. É como se fosse uma parte do coração, do ser real. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se nós fizermos isso, Deus cumprirá tudo o que Ele tem de promessa na nossa vida. Você não se preocupará, não precisará andar preocupado com qualquer outra coisa. Você vai agir naturalmente, você não vai ter a necessidade de aparecer, você vai conseguir servir o teu próximo, que ele fala, ele coloca o primeiro e o segundo mandamento condicionado ao primeiro. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fica de pé comigo, por favor, irmão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Como que está o nosso coração? Como que está o seu coração? Diante do olhar penetrante do Senhor, o que Ele vê? Já parou para pensar? Quando nós denegrimos alguém ou falamos coisas que nós não deveríamos falar, nós falamos porque o nosso coração está cheio dessas coisas. E às vezes o nosso coração se encheu dessas coisas porque a gente emprestou a porta de entrada do nosso coração, que são os ouvidos e os olhos. Portas de entradas que a gente empresta e o nosso coração fica cheio. Eu queria que você colocasse para o Senhor nessa noite, convidasse Jesus a examinar o seu coração. Eu também vou fazer isso aqui. Nós vamos cantar. Eu queria que você, através desse louvor, você expressasse aí a tua vontade, assim como Davi expressou, queridos, de ser transformado o seu coração. Eu acredito que as palavras certas seriam Deus dominar o nosso coração, que Ele seja o centro do nosso coração. Vamos lá, em nome de Jesus. Peça para Ele. Põe em mim teu coração. Seja corajoso, peça para Ele. Tudo que há dentro de mim necessita
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ó Senhor, nós estamos aqui no Teu nome, Deus. E o Senhor faz com que a nossa alma, Senhor, esteja nua diante dos Teus olhos. Completamente nua, Senhor. O Senhor tem a capacidade de enxergar o que há dentro de nós. Qual é a realidade verdadeira do nosso ser, do ser real. E nós estamos aqui nessa noite, diante da Tua palavra que é a verdade, te pedindo que o Senhor nos ajude. Ajude cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, ó Deus, a viver em sinceridade contigo, a viver em transparência contigo, Senhor, a ter uma vida, Senhor, que vai refletir diariamente uma vida de confissão, de arrependimento, de confissão de pecado, Senhor. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite, nesse encontro que o Senhor marcou conosco. E assim, Deus, para o Senhor não há coração irrecuperável, não há alma que o Senhor não possa resgatar, Senhor. Não há pecado, meu Deus, grande demais que o Senhor não possa perdoar. O Senhor pagou o preço na cruz do Calvário. Basta que cada pecador, Senhor, entenda que é pecador e se arrependa dos seus pecados e os confesse diante de Ti, ó Deus, e o Senhor há de limpar e purificar e dar uma nova vida para cada um daqueles que assim desejarem, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço essa bênção no coração da Tua igreja, no coração daqueles que nos ouvem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, assim te oramos nessa noite. Amém e amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.